Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, que o Senhor aceite a nossa presença aqui na Tua casa. Rogamos, ó Deus, que o Senhor seja a nossa companhia. Nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas ainda precisamos de muitas coisas, Pai. Dentre estas está a bênção da cura. Queremos colocar, Pai, o irmão Cândido diante do Senhor, pedindo que a Tua mão de bondade se estenda, que aquilo ali seja sanado pelo Teu poder. E também, Senhor, a mãe da irmã Gorete, que ainda se encontra hospitalizada, a irmã Keren, todo e qualquer outro, Pai, que porventura esteja passando por dificuldades de saúde, que o Senhor possa ser a resposta para cada um deles, curando, libertando, solucionando. Também, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais este ano de vida da nossa irmã Isabelle, rogando que a Tua mão de bondade seja com ela, Pai, e que ela possa ter muitos e muitos anos de vida, gozando saúde e atingindo os objetivos para os quais o Senhor a tem trazido até aqui. Ser com ela, ser com cada um daqueles que porventura estejam também completando mais um ano de vida. Colocamos todos os nossos pedidos diante do Senhor, pedindo graça e fazendo-o no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. É a escritura que nós estamos estudando. Hoje eu espero que nós só venhamos a ler, né? Porque na última reunião que tivemos, nós não lemos um parágrafo por praxe, né? Da leitura, senão não teríamos lido nem um parágrafo. Vamos à Escritura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amém. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós.
Mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. 19 de dezembro de 1959, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. Parágrafo 76, onde o profeta irmão Branham dizia: eu não posso tomar a frente como os meus preciosos irmãos Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks e outros, porque as igrejas não concordam comigo. Eles dizem: ele crê na segurança eterna, ele é um batista. Ele não crê que o falar em línguas é uma evidência inicial do Espírito Santo. Afaste daquele sujeito. Vem. Todos quantos quiserem ou querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. Tem pessoas que às vezes se abatem porque são criticadas, porque são zombadas, porque são maltratadas, retaliadas, por causa delas serem crentes. E muitas vezes chegam a pensar: não, eu vou desistir disso, vou voltar atrás, eu vou embora. Ora, irmãos, qual é o evangelho que você abraçou? Foi o evangelho da denominação A, B ou C? Ou foi o evangelho de Jesus Cristo? Qual foi? O que você abraçou? Hein? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, se é o evangelho de Jesus Cristo, tudo o que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer com você. Por quê? Porque os mesmos espíritos que operaram neles naquele dia estão operando entre nós hoje. Não há diferença daquele tempo para hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os problemas, as soluções, tudo que aconteceu durante a sua estada aqui conosco, segue acontecendo com o povo que ele segue. Por quê? É a praxe, não tem outra forma. Nós temos que aprender a dar valor nessas coisas. As bem-aventuranças só repousarão sobre nós se aquilo acontecer conosco, se aquilo vier sobre nós. Bem-aventurados sois vós quando, se e etc. O profeta diz: mas venha cara a cara com isso, encare isso. Eles podem encarar os luteranos, os metodistas podem, o pentecostal pode encarar o metodista, eu posso encarar o pentecostal com isso. É exatamente correto, é a verdade. O que é isto? Estamos andando na luz como Ele é a luz. Vem. João 8,12, né? Diz: falou-lhes, pois, Jesus. Eu estou lendo aqui, que não está aí na mensagem, estou lendo a Bíblia. Ok? A irmã Brana fez essa citação: estamos andando na luz como Ele é a luz. Vem.
João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9,5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em João 12,46, ele disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E o profeta segue dizendo, no parágrafo 77, estamos subindo a autoestrada do Rei. Vamos dizer juntos? Estamos subindo a autoestrada do Rei. Amém. E quando mais adiante chegar, e quanto mais adiante chegar, mais graça será dada, mais poder será dado, mais do sobrenatural é dado. E aí estamos. Esta é a hora a qual o Espírito Santo tem descido na forma de uma luz, como ele foi no princípio, uma coluna de fogo, e tem manifestado a si mesmo, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. E Jesus disse: como você sabe se eles estão certos ou não? Como você sabe se eles estão certos ou não? Pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. João 10, 26 e 14, 12, Marcos 16, 17 diz: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê? Agora, meus irmãos pentecostais, eu estou com vocês, eu sou um de vocês. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho falado em línguas, mas eu não o fiz para receber o Espírito Santo. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu falei em línguas, profetizei, tive dons de conhecimento, sabedoria, interpretação e tudo acontecendo. Porém, eu estou sujeito a qualquer destas coisas, porque agora eu sou um filho de Deus. Amém? Você é um filho de Deus? Amém. É simplesmente pelo fato de você receber o selo da adoção, que é o Espírito Santo. Isso é que nos faz ser filhos e filhas de Deus. O poder, o fogo de Deus está na minha alma. Aquela língua de fogo que pousou, entrou dentro de mim, queimou tudo que estava contrário a Deus. E agora sou dirigido pelo seu Espírito. Ele pode dizer: vá aqui e eu irei. Vá aqui e eu irei. Fale aqui e eu falarei. E faça isto, aquilo e aquilo outro. Aí está você, exatamente. Amém. Ó irmãos, que hora nós estamos vivendo? Qual é o momento exato da nossa estada aqui? O que estamos esperando? Melhores dias politicamente falando? Nunca nós vamos ter. Vai de mal a pior. Vai do ruim ao péssimo. Essa é a hora. Esse é o momento. Esse é o dia. Tem que haver algo
para tentar nos envolver e olhar para baixo, ao invés de estarmos olhando para cima. Nós não podemos descuidar, é hora de vigilância. Você é dirigido pelo Espírito, isto é, Deus em você, fazendo a sua vontade. Não importa o que seja, Ele está fazendo a sua vontade. Agora, ouçam, deixe-me ver, ou ler aqui no léxico, antes de começarmos as perguntas. Agora, da tradução do Vaticano, volume 790 e 1205, é difícil determinar se era a voz naquelas pessoas falando em um idioma estrangeiro, ou a repercussão, ou o rumor do procedimento, do impetuoso vento sobrenatural que estimulou a multidão. Eles não puderam compreender isso. Agora observe, se era o povo. Eu simplesmente farei uma ilustração. Aqui está um grupo de pobres galileus esfarrapados, e aqui estão eles na rua. Eles nunca viram nada como isto. Suas mãos levantadas para cima, vindo daquele cenáculo, descendo as escadas, indo para lá, simplesmente cheios. Eles ainda não haviam falado, veem? Aqui vem eles dali, e agora, digamos, eles estavam cambaleando por ali. E as pessoas disseram, um grego vem correndo até onde estou e diz, eu falo galileu. Você vai até ele e diz, o que há com você, rapaz? E ele responde, né? É um parêntese que eu abri fazendo essa observação. Não está aqui. Eu me enchi do Espírito Santo, o poder de Deus caiu lá em cima naquele quarto, algo aconteceu comigo, glória a Deus. E o outro aqui, ele estava conversando com um árabe, e ele um galileu falando árabe, o idioma árabe. Agora, eles não podem dizer, foi o vento impetuoso que ajuntou as pessoas. Quando a multidão se reuniu, ou foi a falar em uma língua estrangeira que eles estavam falando? Agora, a Bíblia claramente não. Reticência. Você tem duas coisas que você pode observar. O que estava do lado de fora disse, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa língua, na nossa própria língua em que somos nascidos? Não diz que eles estavam falando, mas que eles estavam ouvindo aquilo. Ora, a mesma pessoa que falava numa língua daquela, certo? No idioma daquele, ouvia na sua língua de origem, a mesma pessoa falando com a multidão. Quando Pedro está falando, o irmão Brana comenta aqui, com qual língua Pedro estava falando? Todos o estavam entendendo na sua língua de nascimento, de origem. Então o mesmo grupo, as próprias pessoas explicaram isto. Pedro pulou para cima de algo e disse, varões galileus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, as pessoas disseram que eles não falavam o idioma galileu, não disseram.
né? Seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Em que língua estava ele falando para todos eles? Em que língua Pedro estava falando para todos eles? Porque estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E ele seguiu adiante e disse: pelas mãos de injustos crucificastes o inocente, o inocente Filho de Deus. Davi havia falado dele, que não deixaria sua alma no inferno, nem mesmo permitiria que o seu santo visse a corrupção. E disse: saiba, pois, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. E ouvindo eles isto, reticência. Amém. Oh, irmãos, que hora solene. Nunca vai ser apagada aquela hora. Ela nunca vai deixar de tocar no coração daqueles que anelam fazer o que é correto, praticar o que é correto, de acordo com o que está escrito. Então, Pedro disse, e ouvindo eles isto, a Bíblia, né, diz, amém. Quem? Cada homem sob os céus. O que estava acontecendo? Ele não estava dizendo, agora eu falarei em Galileu, eu falarei nisto, eu falarei naquilo. Quando Pedro disse estas palavras, eles disseram, que faremos, varões e irmãos, para sermos salvos? E Pedro lhes deu a fórmula. Olha, irmãos, que ousadia tem um doutor em teologia para dizer que Pedro errou ali. Como é que pode ter a coragem de dizer uma coisa dessa? Quem estava ali, era Pedro ou o Espírito Santo? Ora, é dizer que o Espírito Santo comete erros. É o cúmulo. Isso não tem como existir. Me lembro do meu tio, quando ele me disse, Pedro errou, eu falei, então o senhor abre a sua Bíblia, rasga de Atos para frente, joga no lixo e fica só com Mateus 28, 19. Eu falei, não posso fazer isso. Eu falei, por quê? Que é a palavra de Deus. Eu falei, então obedece. Ele levantou, falou, se você ainda tocar nesse assunto comigo, eu nunca mais venho na sua casa. Falei, é contigo. Mas aqui a palavra ainda continua sendo a palavra. O Evangelho continua sendo o Evangelho. Amém. Mateus 28, 19, ordem. Marcos 16, 15 e 16, ordem. Lucas 24, 47, ordem. Atos 2, 38, o cumprimento da ordem recebida. Usando o quê? O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esta é a maneira que isto sempre acontece. Vem Atos 2, 37, 38. Isto está se movendo, se aproximando de Deus, andando mais perto. Como que você sabe? Bem, agora, quando Lutero recebeu justificação, ele chamou aquilo de Espírito Santo. E era.
Amém. Deus imergiu um pouquinho daquilo dentro. Então ele disse o quê? O Wesley recebeu santificação. Então ele disse o quê? O Wesley recebeu santificação e disse: rapaz, quando você gritar, você o recebeu. Mas muitos deles que gritaram não o receberam. Quando os pentecostais falaram em línguas desconhecidas, eles disseram: rapaz, você o recebeu, mas muitos deles não o tinham. Não existem tais coisas como estes sinais de conhecer aquilo. A única maneira que você conhece uma árvore, disse Jesus, é pelos frutos que ela produz. Aí agora você olha para a minha vida, olha para a sua vida, olha para a vida dela, e você vai saber que tipo de árvore ele é. Pode, porventura, uma árvore produzir frutos doces e amargos ao mesmo tempo? Ou uma fonte, água doce e água salgada? As obras do Espírito, o fruto do Espírito. Então, quando você vê uma pessoa que é cheia de poder, que está cheia do Espírito Santo, então você vê uma vida que é transformada. Você vê estes sinais seguindo aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se uma serpente os picar, aquilo não os ferirá. Se tiver bebido alguma coisa mortífera, aquilo não os matará. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estes tipos de sinais seguiriam aqueles que crescem. Mas como que você entra nele? Aqueles dons estão no corpo. Preste atenção. Aqueles dons estão no corpo. Aí você vai lá, se não me engano, 1 Coríntios 12, não é isso? Ou é 13? A um é dado, a outro é dado, a outro é dado. É o 12 ou é o 13? Não, mas não é no 12, viu? Isso. A partir do 7, presta atenção. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Esses são os dons. Eles estão onde? No corpo. Você é parte desse corpo? Então, fique no seu lugar. Mantenha-te no seu lugar. Você não precisa. Se você atravessar para o meu lado, ou se eu atravessar para o seu lado, eu vou estar fora de ordem. Eu vou estar fora do meu lugar. Vamos deixar Deus atuar
nós precisamos aprender essa matemática. Usar os dons, ou deixar que os dons nos usem. É isso que nós precisamos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É nessa regra aí que eu creio. Certo? Deus não vai dar um dom para alguém para ele brincar com ele, ou aparecer com ele, se projetar com ele. Você quer estar repleto dos dons de Deus? Seja humilde e saiba como usá-lo. É o que você tem que fazer. Caso contrário, estaremos equivocados. Estes tipos de sinais seguiriam aqueles que crescem. Mas como que você entra nele? Aqueles dons estão no corpo. Como que você entra no corpo? Não anunciando a sua entrada, mas batizando em um corpo. Amém, né? 1 Coríntios 12, 13. E em um Espírito somos todos batizados em um corpo, e estamos sujeitos a todos os dons. O Senhor te abençoe. Amém. Agora, se alguém que ouvir esta fita, ou alguém aqui que discordar, olha só a vigilância do irmão Brano em favor das pessoas. Presta atenção. Agora, se alguém que ouvir esta fita, ou alguém aqui que discordar, recordem, faça-o amigavelmente. Qual era a razão? Era sabendo que todo e qualquer parecer contrário ao que estava sendo ensinado, estava correndo um risco de blasfêmia. Era isso aí que o irmão Brano estava temendo. Faça-o amigavelmente, irmão, porque eu te amo. Amém. Aleluia. Aí vem a primeira pergunta de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Pergunta número 1. O profeta diz: a primeira pergunta desta noite. Eis a pergunta: irmão Branham, eu penso que a televisão é uma maldição para o mundo. O que você diz a respeito dela? Vamos prestar atenção? Por quê? Porque isso aqui é de muita importância. Infelizmente, você pensa que nós não temos entre nós pessoas que ainda são capazes de ligar nas novelas da Globo e assistir? E de qualquer uma outra, que está tudo do mesmo jeito? É o cúmulo. Eu acho o cúmulo. Eu tomei uma aversão tão grande ao fator que sinto mal quando eu lembro dos fatos. Dá nojo na gente. Então o profeta diz: bem, seja quem for que escreveu, eu vou concordar com você. Eles têm feito dela uma maldição para o mundo. Ela poderia ser uma bênção para o mundo, mas eles têm feito dela uma maldição.
Qualquer coisa assim, minhas queridas pessoas, está no que você vai ver. Será que só vai ver o jornalzinho? Será que vai ver só os filmes de Jesus, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos? Será? Se a televisão é uma maldição, então o jornal é uma maldição. Então o rádio é uma maldição. E muitas vezes o telefone é. Vem, 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 vem! É o que você faz disso. Mombana repete 4 vezes o vem interrogado. Estão entendendo? Mas sendo que um irmão disse outra noite, que dificilmente há um programa na televisão, é muito dispendioso. Um pobre pregador que prega o evangelho completo, não pode manter um programa na televisão. Então, o irmão disse outra noite, eu creio, ou em algum lugar, expane o seu rádio, ou alguém, ou tire-o do seu canto e ouça a estes programas. Isto é correto. Mas, querida pessoa, seja quem for você, eu certamente concordo com você. Isso tem se tornado uma das coisas mais abomináveis para a raça humana. Lá eles tomam todo este dinheiro aqui que deveria ir para o governo, para os impostos, e os empregam em propagandas de cigarro e uísques, programas de coisas assim, e cancelam os impostos do governo, e então eles vêm e apanham pregadores e os levam na justiça para tirar um dinheirinho deles. Eu concordo com você, é uma coisa horrível. Agora, isto não reticência. Você sabe, é simplesmente algo que você encontra. Obrigado, irmão ou irmã, seja quem quer que fez esta pergunta. Pergunta número 2. Agora, aqui está uma muito boa pergunta. Há lugar na Bíblia, tais como 1 Samuel 18:10, onde diz que um mau espírito da parte de Deus fez certas coisas? Eu não compreendo. O mau espírito da parte de Deus? Por favor, explique isso. Boa pergunta, você está vendo? Ora, irmãos, preste atenção. Você pensa que o diabo está aí à toa? Ele não podia já ter sido eliminado antes dele causar o problema? Deus não é onisciente? Amém. Deus não sabia que ele ia fazer o que fez? Ora, claro que sabia. Mas Deus tinha propósitos a se cumprir. E para que isto ocorra, meu Deus, oxalá, tenhamos todos nós vindo por bons propósitos. Amém? É o que eu desejo. Você deseja? Amém. Amém. Por quê? Porque se for de mal, como Judas, vai se cumprir. Vai se cumprir, tá? Então vamos em frente. Bem, talvez com a ajuda do Senhor em nós, eu posso. Isto não significa que Deus é um espírito mau. Mas cada espírito de qualquer coisa está sujeito a Deus. Preste atenção. E Ele faz tudo operar de acordo com aquilo que Ele deseja. Vem?
para que você está aqui? O que te trouxe aqui? Será que foi uma boa razão? Para cumprir um bom propósito de Deus aqui entre nós? 1 Samuel 18:10. Agora, na sua pergunta, você está falando a respeito do mau espírito que veio da parte de Deus para atormentar Saul. Ele estava mal-humorado, quebrado sem forma, condição, porque, em primeiro lugar, ele era um apóstata. E quando você se apostata, um espírito do mal, Deus permite que um espírito do mal te atormente. Preste atenção. Se Deus permitir, Ele o faz. Se Deus não permitir, não precisa temer. Fique descansado. O que nós precisamos aprender é que, se Deus permitir, é visando um fim proveitoso para nós. Se somos eleitos. Se Ele não permitir, é porque Ele sabe que a nossa estrutura não tem resistência para aquele fator. Ele cuida de nós. É o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. Estão entendendo? E Ele nunca nos dá uma prova além daquela que possamos suportar. E junto com a prova, Ele já nos dá o escape. Amém. É assim que Deus trabalha conosco. Ele conhece a minha, a sua, a nossa estrutura. Amém. Eu gostaria de ler algo para você em um momento. Eu tenho outro pensamento nisto aqui, vem. Cada espírito tem que estar sujeito a Deus. Vocês recordam quando Acabe e Josafá estavam indo para a guerra? E a primeira coisa que você sabe, lá havia eles estavam instalados na porta. E Josafá era um homem justo, e ele disse: os dois reis estão assentados lá, e eles estão unindo as suas forças. E então ele disse: vamos consultar o Senhor se vamos lá ou não. Josafá era mais espiritual do que Acabe, né? Aí é o grande risco de você se associar com pessoas dessa natureza. Tenha cuidado. Não se associe com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, reticência. Olha, irmãos, se você for olhar o que é uma pessoa devassa, você vai ficar estarrecido. Vá atrás da sinonimia do fato, para você ver. Misericórdia. É uma lista desse tamanho, ó, de predicados de pessoa que não vale nada. Tudo que você pensar de ruim é um ser devasso. Acabe foi e apanhou 400 profetas que ele possuía, todos os sustentava e os engordava e tudo mais. Eles estavam em boa forma, e eles subiram lá em cima, e todos eles profetizaram unanimemente, dizendo: suba a Ramote de Gileade a peleja, suba, e Deus te dará a vitória. Subam até Ramote de Gileade, e lá Deus tomará coisa para você. E um deles fez para si uns chifres, e saiu por ali. É como uma ilustração disse:
Você sabe o que significa chifres na Bíblia? Força, poder, predomínio. Certo? E aquele homem se enfeitou com 2 chifres na cabeça e ele profetizou. E quando Micaías chegou ali, diz: bom, Acabe quis conjurá-lo a dizer o que eles estavam dizendo. Ele disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, eu vou falar. E quando ele disse: subiremos ou não? Ele disse: vai lá. Não era assim que ele queria? Aí foi quando então Acabe disse: conjuro-te no nome do Senhor, que não me diga senão a verdade. Ah, você quer ouvir a verdade? Então, lá vai. Aí está. Oh, irmãos, Deus é justiça. Deus é Deus. Meu Deus do céu. E ele ainda estava amando aquele Josafá, guardando aquele Josafá. Você vê, Acabe se disfarçou de soldado comum e estava lá afastado da frente, e Josafá vestido de rei, falou: não, porque pode olhar lá e vai querer matar, é o rei primeiro, né? E eu estou aqui. E lá de repente ele foi dar uma espreguiçada, aí a armadura subiu, a costela apareceu, e o soldado, a seta, fez curvas e mais curva, e desceu bem na brecha. Tcham! O assim diz o Senhor tinha que se cumprir. Amém. Subam a terra morte de Gileade, e lá Deus tomará coisa para você. E um deles fez para si uns chifres e saiu por ali. É como uma ilustração disse: através destes chifres de ferro, tu os tirarás do país, pertence a ti. Mas você sabe, há algo com o homem de Deus que simplesmente não concorda com tudo isto. Bem, se isso não ressoar com a Escritura, há algo errado. Amém. Qualquer verdadeiro crente. Então Josafá disse: bem, aqueles 400 parecem estarem bem, eles parecem ser bons homens, eles são. Talvez, disse Acabe, mas Josafá disse: não tem você mais um, não tem mais outro, mas nenhum outro. Bem, tem um ali, mas eu não gosto dele. Mas espera aí, é homem de Deus? É, mas eu não gosto dele. Ele só fala mal de mim. É um tagarela, é um falador, né? É um infamador, um difamador. É? Não, só falava a verdade. Por que mais um? Quando você tem 400 em um só acordo? Porque ele sabia que ali havia algo que não estava soando bem. Ele disse: sim, nós temos mais um, o filho de Imlá, aqui em cima, porém eu o odeio. Claro, ele fechará a sua igreja a qualquer hora que ele puder. Ele o expulsará do país. Claro, eu o odeio. Por que você o odeia? Ele está sempre profetizando mal contra mim. Eu creio que Josafá soube imediatamente que lá havia algo, que algo não estava certo. Que lá havia algo que não estava certo. Então ele disse: suba e traga Micaías. Então eles foram atrás dele, e aqui vem ele.
Então, quando eles subiram, eles enviaram um mensageiro e disseram: agora espere um minuto. Agora, eles têm 400 doutores em divindade lá embaixo. Eles, os melhores que há no país, com o PhD, LLD e tudo mais. Disseram: agora, vocês sabem, você pobre homem iletrado, você não vai discordar com todo aquele clero. E lá disse isto, quero dizer, Micaías disse isto: nada direi até que Deus coloque em minha boca, então eu direi exatamente o que ele disser. Oh, eu gosto disso, eu gosto disto. Em outras palavras, eu ficarei com a palavra. Vamos dizer juntos? Eu ficarei com a palavra. Não importa o que o resto deles diga. Ele disse: bem, eu estou te avisando. Se você não quiser ser jogado para fora, é melhor você dizer a mesma coisa. Então, ele desceu até lá embaixo e ele disse: devo eu subir? Ele disse: vai em frente. Vai lá. Disse: dê-me esta noite, deixe-me falar com o Senhor. Oh, eu gosto disto. Então, naquela noite, o Senhor apareceu a ele, e no dia seguinte, ele subiu, e ele disse, enquanto estava subindo, ele disse: siga em frente, vai lá. Seus profetas não estão dizendo que você pode ir, que você vai ganhar? Porém viu a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Oh, que coisa! Aquilo deixou sem fôlego. E eu disse: eu não te disse? Eu sabia disto. Esta é exatamente a maneira que ele faz todas as vezes, dizendo algo maligno contra mim. Por quê? Ele estava de pé com a palavra. Por quê? Um profeta antes dele, a palavra de Deus vindo de Elias, o profeta verdadeiro, ele disse: porque tu derramaste o sangue do inocente Nabote, os cães lamberão o teu sangue também. E ele disse o mal. Eliseu havia ido para o céu, mas ele sabia que Eliseu tinha a palavra de Deus, então ele permaneceu com a palavra. Eu gosto disso. Você gosta? Amém. Permanecer com a palavra. Amém. Parágrafo 96, nós vamos parar aqui. Diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder ainda é o mesmo. O Espírito Santo é para quem deseje ouvir. Fique com a palavra, sim, Senhor. Não importa o que o restante deles diz. Quão bem alimentados e por quantas escolas eles têm passado, aquilo não tem nada a ver com isso. Então ele diz: este grande companheiro com os chifres em sua cabeça, indo ferir, tirar o país do rei, ele subiu e deu-lhe uma pancada na boca. Este pequeno pregador, ele sabia que ele era simplesmente um pequeno santo rolador, então nada seria dito a respeito daquilo. Então ele simplesmente deu-lhe uma pancada na boca e ele disse: eu quero te perguntar algo. Disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ah, meu Deus, que sentença triste foi a seguir, né? Tu verás, quando você estiver fugindo e se escondendo de câmera em câmera, você o verá. Você saberá, né? Quem foi? Olha, irmãos, nós vamos parar aqui, viu? 95. Você está feliz?
Deus nos abençoe. Deus continue nos abençoando. Agora, na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui. Domingo de manhã, nós vamos ter a escola dominical. E eu quero ver se nós vamos conseguir na sexta entrar nos detalhes que eu quero tratar na escola dominical, na próxima escola. E gostaria que toda a igreja, na medida do possível, estivesse aqui no próximo domingo. Certo? Nós estamos precisando de fazer uma limpeza. Nós estamos precisando de tirar algumas pessoas de sob o sangue, pessoas que vieram, foram batizadas, desonraram o bom nome sobre eles invocado e estão por aí rangendo os dentes, blasfemando, falando bobagem. Nós vamos ver o que nós vamos fazer acerca disso. No próximo domingo, eu gostaria que toda a igreja, na medida do possível, estivesse presente. Ok? Então é isso. Irmão João Wesley está ali, né? Passou no Enem, no vestibular, graças a Deus. Vai tocar o barco, Deus o abençoe, né? Parabéns, Deus te conceda a graça e que você seja em todas as coisas mais do que vencedor. É o que nós desejamos para você. Deus te conceda a graça. Amém. Vamos nos colocar de pé. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.